Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus, que mais uma vez tem nos inspirado para poder assim trazer mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o juízo final. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11 ao 15, que nos diz assim a palavra do Senhor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glórias a Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, irmão, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E nós sabemos muito bem que Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que brevemente irão e vão acontecer. Mas quando eu analiso aqui a Bíblia Sagrada, a Bíblia declarando que há de haver um juízo final, o juízo final é o fim de todas as coisas, onde a terra vai deixar de existir, os seres humanos de todos os tempos, épocas e lugares estarão perante o trono de Deus para prestar conta de todos os seus atos, pensamentos e palavras. O inferno também vai deixar de existir. Satanás e os demônios vai ter que comparecer também perante o juízo de Deus e prestar conta de tudo aquilo que eles fizeram na base da maldade, porque o diabo só conhece a maldade e não a bondade. Mas quando eu analiso aqui a palavra de Deus, glórias a Deus, eu observo que eu, você, nós, todo mundo, temos que nos analisar enquanto é tempo, para saber se estamos no caminho ou se não estamos no caminho. E quando eu observo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem. Então eu tenho que me examinar, irmão. Sabe por causa de quê? A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta de você, você não vai dar conta de mim. Mas cada um vai estar perante o trono de Deus para prestar conta de todos os seus atos, pensamento, palavra, olhares, ouvidos e atitude que fizeram sobre a face da terra. Por isso que a Bíblia diz: felizes os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Porque até se eu deixar de anunciar, se eu deixar de falar aquilo que está escrito, também vai haver sentença, assim como muitos pastores têm sido sentenciados por Deus. Porque pastor que é pastor, meu amigo e minha amiga, ele não pode declarar que está em depressão, a não ser se ele tiver pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque cientificamente o que diz? Depressão é o quê? É uma doença da alma. Se a alma está doente, no livro de Ezequiel responde: a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que devemos estar na palavra de Deus. E negligenciar a palavra de Deus, negar a palavra de Deus, não pregar a palavra de Deus, isso é pecado diante de Deus. E vai haver um julgamento no juízo final no tribunal de Cristo. Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles.
Glórias a Deus. Quando o juízo começa, o céu e a terra, ó, se mandam. Glórias a Deus. Aí começa o julgamento, versículo 12. E viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Glórias a Deus. Olha o que a Bíblia diz. E viu os mortos grandes e pequenos. É que desde o menor ao maior, da criança ao ancião, glórias a Deus, vai prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz que nem as crianças vão escapar. Porque no livro de Provérbios diz que até as crianças se dará a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Todos hão de prestar conta diante de Deus. Ainda diz mais, abriram-se os livros. São diversos livros, irmão. Mas para que tanto livro assim que vai ser aberto? É o livro da tua vida e da minha vida. Da tua história e da minha história. De tudo aquilo que a gente fez desde a criancice até o tempo que Deus determinou para eu e você partir dessa vida para a outra. Porque quando parte dessa vida para a outra, a sentença é estabelecida como Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Sentença estabelecida. Como é que está a tua vida diante de Deus? Eu sei como é que está a minha vida. Agora a sua vida é você que tem que saber. Para onde que você está indo? Porque a Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o fim é o caminho da morte. Você tem que saber que caminho é esse que você está trilhando. Aí o livro se abre. Ninguém vai escapar, irmão. Naqueles dias, ai Deus, eu não sabia. Senhor, me dá mais uma oportunidade, pelo amor de Deus. Senhor, acabou, irmão. A oportunidade é agora. É agora que é a oportunidade, porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Aí abriu-se outro livro, que é o da vida. Pode ver que, ó, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Está falando de um livro só. Por que de um livro só? Porque é um livro que consta o nome dos salvos. Lá no cartório celestial. Abre o livro aí, anjo. Aí o anjo abre o livro. Vê se o nome do fulano e da fulana está aí, anjo. Está aqui, Senhor, o nome do fulano e da fulana. Vai para o reino dos céus. Possuí por herança o reino que vos aguarda desde a fundação do mundo. Vê se outra aí, anjo, vê se consta. É, meu Senhor, não está o nome deste daqui, não. Desce para o lago de fogo. Eu não quero ir, Senhor, não quero ir, anjo. Amarra de pé e mão, está escrito assim mesmo. Amarra de pé e mão e lançai-o nas trevas exteriores, no lago de fogo e enxofre, e desce para todo sempre se queimando. Aí diz assim a palavra do Senhor: e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Está falando do primeiro livro que eu acabei de falar. Os vários livros, ó. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras, segundo as suas histórias, segundo as suas maneiras de viver, segundo os seus comportamentos imorais, segundo as suas vidas abomináveis, imorais, incestuosas, vidas viciosas. Quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Glórias a Deus. Está bem claro aqui, meu amigo. Está bem claro aqui, minha amiga. A Bíblia não mente. A palavra de Deus sempre vos mostrou a verdade. Mas vós preferiu mais as trevas do que a luz. Preferiu mais o mundo do que
que o paraíso de Jesus. E por isso, com as suas obras, com as suas atitudes, com as suas escolhas, a sentença foi estabelecida. E alguns, irmão, algumas pessoas ainda conseguem se salvar no leito da dor. Na hora da morte, gemendo, sofrendo, aceita Jesus e acaba se salvando. Mas tem outros que não. Aí a Bíblia diz no versículo 13, deu mal aos mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui está dizendo, todo mundo vai ser julgado diante de Deus. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma? O que adianta? Quantas pessoas que eu conheço, irmão, que eu conheci, quer dizer, já não existe mais. Já não está mais aí. Deixou casa, deixou mulher, deixou riqueza, deixou bens. Outros não deixaram nada, mas partiram. Foram embora. Estão aguardando o julgamento. Uns estão descansando no paraíso. Outros estão atormentados no inferno até os dias de hoje. E o inferno é real, tá? Não se iluda, não. Só porque nós estamos nessa atualidade de tempo moderno, onde muitos pastores compromissados com o mundo e não com Deus não falam mais a verdade, procure a verdade em você. Aonde não te ensina mais a verdade, é você que tem que correr atrás da verdade. Para você não ficar passando fome espiritual. Você não corre atrás até para fazer um biscate para a tua família e você não passar necessidade? A mesma coisa é na verdade. Você tem que correr atrás da verdade, procurar saber a verdade, examinar as escrituras, porque cuidar externar a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus, para que você venha sair dessa fome espiritual. Não fique só contando com o teu pastor, porque muitos pastores hoje não pregam mais a verdade. São poucos os que estão pregando a verdade do Evangelho. Tome muito cuidado, principalmente com aquele que diz, se preocupe com a verdade não. Deus só quer o coração, a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Mas quando eu analiso aqui a Bíblia Sagrada, glórias a Deus. O versículo 14 ainda diz assim, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer, a história da morte e do inferno vai acabar. A Bíblia é bem clara quando diz aqui. Glórias a Deus. A Bíblia é bem clara. Quando eu analiso aqui a Bíblia Sagrada, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É que a morte acaba. No juízo final, a morte vai morrer. De verdade. Vai ser lançado no lago de fogo. A mesma coisa o inferno. O inferno também vai acabar. Vai ser lançado no lago de fogo. Por isso que eu não acredito naquela teoria ou naquela história que eu vi alguns pastores falando. Por isso que eu procuro ver a verdade, irmão. Eu gosto de ouvir pregadores. Mas pregadores, quando saem um pouco da linha, eu procuro saber se é aquilo ali que ele está falando. Eu já vi muitos pastores falar que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. E a Bíblia aqui está mostrando diferente. Que o inferno e o lago de fogo são dois tempos intermediários diferentes um do outro. O inferno está ali, ó, tragando os ímpios para dentro dele. Os ímpios são lançados no inferno. Salmos 9,17. Os ímpios são lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia é bem clara aqui, ó. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então o inferno é uma coisa e o lago de fogo é outra. Glórias a Deus. A morte é lançada para dentro do lago de fogo. O inferno também é lançado para dentro do lago de fogo. E tem mais gente que vai. Satanás também é lançado para dentro do lago de fogo.
Os demônios também é lançado para dentro do lago de fogo. Está aqui, Apocalipse 19, ó, versículo 10. Ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É no lago de fogo que Satanás é atormentado. Satanás e os demônios. No inferno não. No inferno é o lar de Satanás. É a casa dele. Você entendeu? No inferno os ímpios é que são atormentados. Aí já sai do inferno. Imagine os ímpios saindo do inferno e perante o tribunal de Cristo. Oh, graças a Deus, Senhor. O Senhor me tirou daquele lugar horrível. Graças a Deus. Aí está lá Jesus, joelho aí. Aí ele se ajoelha, diz que só o Senhor é Deus. Aí os ímpios, estamos salvos, Senhor. Não. Você só veio aqui para se ajoelhar para cumprir o que está na Bíblia Sagrada. E todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessou, lago de fogo. Quer dizer, do inferno ao tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo ao lago de fogo. Por isso, irmão, que temos que ler a Bíblia Sagrada na íntegra. Como ela é. Não fique indo por aquilo que o pastor está te ensinando, não. Só se ele estiver te ensinando a verdade naquilo que está escrito. Aí, irmão, a Bíblia ainda diz assim, para terminarmos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glórias a Deus. Procure se salvar enquanto é tempo. Procure se salvar enquanto você ainda está nessa vida. Cuidado com as falsas ilusões do mundo. Cuidado com as falsas amizades. Cuidado com os falsos evangelhos. Procure analisar a palavra de Deus. Muita mentira está percorrendo o mundo. Muitas coisas que a gente olha que só Jesus na causa. Mas Deus quer te dar vida. E vida com abundância. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Procure analisar a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela não mente. O homem sim mente, mas a palavra de Deus não. Analise tudo o que está escrito. Examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Porque Jesus está vindo aí para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Busque nisso aqui para a honra e glória de Deus Pai.